Muitos acreditam que apenas grandes obstáculos visíveis podem impedir um chamado de Deus. Mas a verdade é que muitas vezes são inimigos invisíveis que silenciam os dons espirituais sem que a pessoa perceba. Há quem ore, jejue, busque o Espírito Santo e mesmo assim sinta o propósito estagnado, sem entender que pequenas brechas podem neutralizar até mesmo os talentos mais preciosos. A palavra de Deus nos alerta sobre vigilância, mas poucos param para discernir o que realmente rouba a força de seus dons. Estes assassinos não se apresentam de forma clara. Eles se disfarçam em hábitos, pensamentos e atitudes que, pouco a pouco, sufocam aquilo que Deus confiou a cada um de nós. O resultado? Vidas paradas, fé enfraquecida, sonhos guardados em silêncio. Neste conteúdo, vamos revelar quais são esses 7 inimigos silenciosos, como eles se infiltram no cotidiano e de que forma podem ser destruídos hoje mesmo. É uma reflexão necessária para quem leva a sério o propósito, a fé e a palavra de Deus, porque dons espirituais não foram entregues para ficar enterrados. Portanto, respire fundo, abra o coração e permita que o Espírito Santo mostre o que precisa ser removido. Depois de entender cada ponto, será impossível continuar ignorando aquilo que impede seu chamado de frutificar como Deus deseja. Mas antes de começarmos nosso estudo de hoje, quero te convidar a se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós continuarmos esse trabalho voluntário. E também faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que podem estar perdidas, sem uma direção de Deus. Posso contar com você? Deus te abençoe. Agora, vamos à palavra. Inimigo número 1. Orgulho disfarçado de humildade. Tem gente que acha que está sendo humilde. Mal sabe que esse tipo de falsa modéstia é um dos venenos mais sorrateiros contra os dons espirituais. Deus, Jesus, o Espírito Santo derramam dons sobre quem tem fé de verdade, mas quando a pessoa finge que não tem valor, ela fecha a porta para o chamado. É como alguém ganhar uma chave preciosa e preferir deixá-la enferrujando na gaveta. Quantas vezes alguém ouviu uma palavra de Deus, sentiu um chamado, mas logo disse para si mesmo: quem sou eu para fazer isso? Pois é, essa pergunta parece bonita, mas trava o propósito. É como esconder um presente que o Espírito Santo entregou pessoalmente. E olha, quando a gente não reconhece os dons espirituais, a gente impede que outros sejam abençoados também. É um bloqueio silencioso. Lembro de uma moça que conheci na igreja. Ela cantava como um anjo, mas dizia: eu não sou boa o bastante para cantar no louvor. Resultado? Nunca cantou. Enquanto isso, quantas vidas deixaram de ser tocadas pela voz que Deus abençoou? Às vezes, o orgulho vem disfarçado de capa humilde e a fé, coitada, fica sufocada debaixo dessa mentira piedosa. A palavra de Deus é clara. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mateus 5,16. Se Jesus nos manda brilhar, quem somos nós para querer apagar essa luz? Não tem lógica esconder o que o Espírito Santo quis mostrar. É como acender uma vela e enfiá-la numa caixa. De que adianta? Esse orgulho invertido também nasce da comparação. Fulano acha que só deve usar o dom se for igual ao pastor ou ao pregador famoso. Mas o propósito não é ser melhor que ninguém. É ser fiel ao chamado. E para isso, basta aceitar que Deus escolheu você, do jeito que é, com o que tem. A fé não precisa de holofote, só de disposição. Se alguém sente esse bloqueio, vale uma autoanálise sincera. Quantas desculpas têm a ver com medo de parecer arrogante? E quantas, na real, são medo de dar certo? É curioso como o orgulho, às vezes, é medo disfarçado. É mais fácil dizer, eu não sou digno, do que dizer, eu vou tentar e posso falhar. Mas a palavra de Deus encoraja, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13.
Na prática, quem quer quebrar esse ciclo precisa abrir a boca. Tem dom de falar? Fale. Tem dom de servir? Sirva. Um bom começo é se oferecer na própria comunidade. Ajude num ministério, leia a Bíblia em voz alta na célula, ore em grupo. Pequenas atitudes ativam grandes propósitos e Deus abençoa quem se move. Outro passo é testemunhar. Contar o que Deus fez é jeito de multiplicar fé. Já experimentou gravar um vídeo curto contando um milagre pessoal? Poste, compartilhe. Mesmo que ninguém curta, uma alma pode ser tocada. E isso já honra o Espírito Santo. Não tenha medo de brilhar. O mundo precisa dessa luz. Para não cair mais nessa armadilha, é bom vigiar os pensamentos. Quando vier aquela voz dizendo, fica quieto, você não é digno, lembre-se, quem diz isso não é Deus. Ele nos dá dons espirituais para edificar vidas. Negar isso é quase um tapa no rosto do propósito. Tá pronto para calar essa voz? Pois tem outro inimigo esperando. Inimigo número 2, medo da crítica e do julgamento. O medo da crítica é um ladrão silencioso que rouba dons espirituais sem a pessoa perceber. Quantos já receberam um chamado de Deus, sentiram o Espírito Santo pulsar no peito, mas travaram na hora de abrir a boca? Pois é, o receio de ouvir um não gostei, um quem você pensa que é tão paralisante quanto uma corrente pesada. E sabe o que é pior? Normalmente esse medo é maior na cabeça do que na vida real. Tem gente que carrega talentos lindos, pregar, ensinar, escrever, cantar, mas fica imaginando plateias invisíveis zombando. Uma amiga minha, cheia de fé, tinha um dom maravilhoso de intercessão, mas morria de vergonha de orar em público. Sabe o que aconteceu? Um dia, ela orou num pequeno grupo e, pasme, aquela oração transformou a vida de uma pessoa que pensava em desistir de tudo. Ali ela entendeu. A crítica que ela temia nunca veio. A palavra de Deus diz, o Espírito de Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Quando a fé é maior que o medo, a coragem vence a vergonha. Mas isso não significa que nunca virão críticas. Vão vir, sim. Sempre vai ter quem aponte o dedo. Jesus mesmo foi julgado, rejeitado, escarnecido. Se ele, perfeito, enfrentou isso, quem somos nós para achar que passaremos ilesos? Quem quer vencer esse assassino invisível precisa entender uma coisa. O propósito é maior que a opinião alheia. O chamado não é para agradar todo mundo, é para obedecer a Deus. E obedecer pode custar amigos, curtidas, elogios, mas vale cada renúncia. Quem planta coragem, colhe dons multiplicados, e quem cala por medo, enterra sementes preciosas. Na prática, o primeiro passo é enfrentar pequenas exposições. Sabe aquele medo de falar? Então, comece lendo a palavra de Deus em voz alta para alguém próximo. Grave um áudio orando por um amigo. Compartilhe um versículo que te tocou nos stories. Teste o território, sinta o frio na barriga, ele passa, acredite. É interessante lembrar de Paulo, que antes de se tornar apóstolo, perseguia cristãos. Imagina se os discípulos tivessem medo do julgamento dele. A história teria parado ali. Mas não parou, porque alguém teve fé maior que o medo. Então, que tal pensar? Será que hoje quem me critica não é justamente quem precisa ouvir minha mensagem? Às vezes, o maior crítico se torna o maior alcançado. Outro ponto, críticas nem sempre são más. Algumas refinam o dom. Quem canta, por exemplo, pode melhorar ouvindo feedback técnico. Quem prega pode crescer estudando mais. Então, não confunda crítica destrutiva com correção construtiva. A primeira paralisa, a segunda aperfeiçoa. O Espírito Santo também usa a boca de irmãos para nos moldar. Um exercício poderoso é escrever num caderno tudo o que você tem medo de ouvir. Depois, olhe frase por frase e pergunte: se disserem isso, o que acontece de verdade? Na maioria das vezes, o pior cenário não é tão terrível assim. E mesmo que seja, Deus permanece.
o propósito continua. O chamado não caduca por conta de crítica humana. No fundo, o medo de julgamento é falta de confiança na missão que Deus entregou. É como dizer, a palavra de Deus é boa, mas não é suficiente para me defender. Epa, isso é perigoso. Quem tem dons espirituais precisa acreditar que o dono do dom também cuida da reputação. Quando isso entra no coração, o medo perde força. Então, se hoje você sente esse medo agarrado no peito, respire fundo. Lembre-se, cada dom escondido por medo de crítica é uma oportunidade perdida de abençoar alguém. E olha, se esse medo te trava, é bom ficar alerta. Tem outro inimigo bem sorrateiro que adora se esconder por trás disso tudo. Inimigo número 3. Comparação com os outros. A comparação é uma armadilha silenciosa que muita gente nem percebe quando cai dentro. Quem já não olhou para o lado e pensou, meu dom não é tão forte quanto o dele? É aí que mora o perigo. Deus não entregou dons espirituais para competição, mas para o corpo de Cristo funcionar em harmonia. Cada um carrega um pedaço do propósito. Ninguém tem tudo sozinho, mas juntos somos completos. A palavra de Deus deixa isso tão claro em 1 Coríntios 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim é Cristo. Cada parte é essencial. Já imaginou se o ouvido quisesse ser olho? Ou o pé querer virar mão? É assim quando alguém tenta moldar seu chamado pelo molde do outro. O Espírito Santo não desperdiça talentos copiando cópias. Ele cria originais. Já vi gente abandonar o ministério de oração porque achava que pregar era mais importante. Outros largam o dom de hospitalidade porque sonham em estar no palco. Mal sabem que muitas vezes é na cozinha da igreja, preparando um café, que Deus faz milagres silenciosos. A fé verdadeira não precisa de palco para brilhar. O propósito floresce onde é plantado. Um bom antídoto para essa comparação é agradecer diariamente pelo dom que tem. Se Deus deu, é porque confia que só você faz do jeito certo. Escreva num papel, meu dom é valioso porque... e complete. Todo dia, releia. E toda vez que bater a tentação de olhar para o gramado do vizinho, lembre que o seu também precisa de água e sol. Outro exemplo, pense num coral. Já reparou que nem todos cantam a melodia principal? Alguns fazem o contralto, outros o tenor. Uns só marcam o ritmo com palmas. Sem cada voz, a harmonia se perde. Assim são os dons espirituais. Um louva, outro ensina, outro consola. O Espírito Santo orquestra tudo. Quem tenta imitar, perde a afinação. Uma vez, um jovem me contou que parou de liderar célula porque achava seu jeito sem graça perto do líder anterior. Triste, né? Mas depois entendeu. Deus queria o jeito dele, não uma cópia do outro. Quando aceitou isso, a célula cresceu. Moral da história. O chamado é personalizado. Deus não trabalha com clones. Se bater aquela comparação no Instagram, porque sejamos francos, rede social é fábrica de comparação. Respire. Saia da tela, abra a Bíblia, medite na palavra de Deus. Ali não existe filtro, existe verdade. Uma boa leitura? Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser. Lembre-se, você é obra-prima, não réplica. Outro hábito bom, celebre o dom do outro em vez de invejar. Elogie, aprenda, se inspire, mas não queira ser igual. Se um irmão prega bem, amém. Se uma irmã ora horas a fio, glória a Deus. Use isso como combustível para ativar o seu próprio dom. A comparação destrutiva vira inspiração construtiva. A fé cresce quando a gente honra o que Deus deu a cada um. É bonito ver o corpo funcionando como deve, mas quem insiste em se medir pela régua alheia vive cansado, e coração cansado enfraquece propósito. É por isso que, se não vigiar, vem outro inimigo que corrói a força do dom aos poucos. Inimigo número 4. Falta de disciplina e prática.
Todo dom espiritual é como uma semente. Sem cuidado, não cresce. O Espírito Santo planta, mas quem rega somos nós, dia após dia, com disciplina e prática. Muita gente sonha alto, ora bonito, lê a palavra de Deus uma vez ou outra, mas abandona o cultivo no primeiro tropeço. É como comprar um violão caro e deixá-lo juntando pó no canto do quarto. A fé precisa de treino prático. O apóstolo Paulo aconselhou Timóteo: exercita-te na piedade. 1 Timóteo 4:7. Exercitar é verbo de ação, não de intenção. Quem quer ver o propósito florescer precisa levantar cedo, abrir a Bíblia, orar mesmo sem vontade. É na rotina que o dom se fortalece. Sem rotina vira enfeite de prateleira. Já vi pessoas com dons espirituais incríveis desistirem porque esperavam sentir vontade para agir. Mas a verdade é que a vontade raramente chega antes da ação. É igual à academia. O corpo não quer suar, mas quando faz, agradece. Assim também é com o Espírito. A disciplina cria espaço para o Espírito Santo mover. Um exemplo prático: quer crescer no dom de ensino? Separe 30 minutos por dia para estudar a palavra de Deus. Leia, anote, prepare uma pequena reflexão. Depois, compartilhe com alguém, um amigo, um grupo de oração. Não guarde só para si. Palavra retida enfraquece, palavra liberada frutifica. Outro ponto: quem canta, canta todo dia. Quem prega, prega até no espelho, se for preciso. Quem ora, ora em todo canto, no ônibus, lavando louça, caminhando na rua. Não espere o culto de domingo para ativar o dom. O chamado é 24 horas. Deus não dorme, o propósito também não. Eu mesmo lembro de um irmão que tinha dom de evangelismo. No início, morria de medo de abordar alguém. Então ele criou um hábito. Todo sábado falava de Jesus para pelo menos uma pessoa no ponto de ônibus. Era uma disciplina simples, mas transformou o jeito dele falar. Hoje, ele lidera uma equipe de evangelismo inteira. A disciplina também envolve sacrifício. Às vezes, é abrir mão de 30 minutos de rede social para estudar mais. Trocar um filme por um momento de oração. Ler livros que edificam a fé. Recomendo O Homem Espiritual, de Watchman Nee, um clássico que amplia a visão de quem quer entender o mover do Espírito Santo. Outra dica: tenha um parceiro de responsabilidade. Alguém para cobrar. E aí, orou hoje? Leu hoje? Pregou hoje? Sozinho é fácil largar. Em dupla, a disciplina se fortalece. O ferro afia o ferro, lembra? E a palavra de Deus se cumpre. Melhor são dois do que um. Eclesiastes 4:9. Sem prática constante, o dom enfraquece até sumir. É por isso que, se a disciplina faltar, o propósito esfria. E coração frio vira alvo fácil para outras distrações que vão entrando sorrateiras sem pedir licença. Inimigo número 5. Influências negativas. Nem todo mundo que sorri para você apoia seus dons espirituais. É duro admitir, mas tem gente que, consciente ou não, vira peso morto no caminho do propósito. Deus planta, o Espírito Santo rega, mas basta um comentário venenoso para minar a fé de quem está começando. A palavra de Deus avisa: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Tem amigo que ri quando você diz que quer liderar uma célula. Tem parente que faz piada se você decide estudar mais a Bíblia. E tem gente na igreja mesmo. É triste, mas acontece, que coloca dúvida onde Deus já confirmou. Já vi muito dom ser sufocado por palavra torta dita na hora errada. E é assim que assassinos invisíveis agem. Uma amiga me contou que queria muito cantar no louvor. Ensaiava em casa, buscava a palavra de Deus, pedia direção ao Espírito Santo, mas toda vez que soltava a voz, o irmão mais velho dizia: "Tá desafinada, para com isso." Resultado? Ela ficou anos calada. Só quando entendeu que a voz de Deus é maior que a do homem, é que ela destravou. Para vencer essa sabotagem,
precisa filtrar quem fala ao seu ouvido. É como quem planta flores. Não se planta rosa num terreno cheio de erva daninha. Às vezes, é preciso se afastar de quem só sabe criticar. Se não dá para evitar totalmente, limite o acesso e preencha o vazio com quem rega sua fé. Pequenos grupos, líderes que oram junto, amigos que lembram você do seu chamado. Outro cuidado: influências sutis. O que você ouve, vê, lê, músicas, filmes, memes, tudo isso molda sua mente. Já percebeu como uma música negativa pode derrubar seu ânimo num dia bom? Pois é. Do mesmo jeito, uma pregação certa pode reacender o propósito. O Espírito Santo fala em detalhes e também se entristece com o que a gente tolera. Quer blindar o coração? Troque conteúdos rasos por ensino sólido. Leia livros que elevem o espírito. Uma boa dica: O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda. Fortalece, confronta e protege. Cultive ambientes onde a palavra de Deus seja o centro. Assim, o solo do seu dom permanece fértil. Tem também os zombadores virtuais. Você posta algo de fé e lá vem o comentário sarcástico. Normal. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro a mim me odiou. João 15:18. Se criticam, é sinal que você está se movendo. Ignore, apague se precisar e siga sem culpa. O propósito é maior. Às vezes, o próprio familiar que critica hoje vai agradecer amanhã. Já vi mãe que zombava do filho que pregava, mas depois foi salva pela palavra dele. O propósito de Deus sempre vence. A fé é paciente. O Espírito Santo tem o timing certo. Enquanto isso, cerque-se de quem ora com você, não de quem ri de você. Cada influência que você deixa entrar é como uma gota de tinta na água limpa. Pouco a pouco pode turvar tudo. Por isso, vigie. Onde tem influência negativa, tem brecha para o próximo inimigo se infiltrar sorrateiro, tirando a força do seu dom sem que você perceba. Inimigo número 6. Vícios e distrações. Os vícios e distrações são como cupins, pequenos, quase invisíveis. Mas quando se percebe, já roeram a base toda. Não adianta clamar dons espirituais se o coração está ocupado demais, rolando feed, maratonando série ou alimentando hábitos que drenam energia. A fé exige presença. O propósito não floresce em solo bagunçado. Deus confia talentos a quem cuida do que recebe. O Espírito Santo sopra ideias, direções, impulsos, mas quem está anestesiado em distrações nem ouve. Lembro de um rapaz que dizia ter chamado para escrever devocionais, mas passava horas no celular procrastinando. O caderno ficava em branco. Um dia, percebi que o maior ladrão dele não era a falta de tempo, mas o excesso de distração. A palavra de Deus alerta: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 6:12. Redes sociais, séries, hobbies, tudo tem seu lugar. O problema é quando viram fuga. Tem gente que ora pedindo propósito, mas alimenta vícios que quebram disciplina. Se quer ver o dom florescer, precisa ter coragem de abrir mão de algumas muletas. Um passo prático: faça jejum de entretenimento. Já tentou passar um final de semana sem celular? Use o tempo para ler a Bíblia, escrever, planejar ações para o seu chamado. É desconfortável no começo, mas libertador depois. E sabe o que é incrível? Deus honra o tempo que você devolve para Ele. O Espírito Santo se manifesta na disciplina. Vícios não são só drogas ou álcool. São hábitos que dominam silenciosamente. Roer unhas, falar demais, gastar sem pensar, fofocar. Tudo que ocupa lugar de Deus na mente vira obstáculo. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Se o coração está num vício, o propósito vai murchar.
Conheci uma mulher que tinha talento raro para aconselhar casais, mas vivia presa em novelas dramáticas. Um dia entendeu. Gastava horas com problemas fictícios, mas não ouvia os problemas reais de quem precisava dela. Cortou o excesso de TV, abriu um grupo de apoio. Hoje, abençoa dezenas de famílias. Pequenas escolhas mudam destinos. Se está difícil largar sozinho, peça ajuda. Um parceiro de fé pode cobrar: "Ei, como está seu tempo de oração? Já produziu algo hoje?" A palavra de Deus se cumpre. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Abrir a vida traz cura. O Espírito Santo ama corações transparentes. Outra estratégia: preencha o vazio. Quem larga um vício precisa de substituto saudável. Se desligar o celular, pegue um livro. Indico Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Simples, profundo, confrontador. Se largar um hábito ruim, ocupe a mente com algo que edifique fé. Assim, o espírito se fortalece. Quem insiste em distrair o dom, uma hora enfraquece o chamado. E quando o propósito perde força, outro inimigo se aproxima, pronto para confundir tudo e desconectar o que Deus ligou. Inimigo número 7. Desconexão com o propósito divino. Pouco adianta ter dons espirituais se o coração esquece para que eles existem. A desconexão com o propósito divino é traiçoeira. Chega de mansinho com rotina, distrações, cansaço. Quando a pessoa se dá conta, já não lembra mais porque Deus, Jesus e o Espírito Santo confiaram aquele talento. O dom vira acessório, não ferramenta de transformação. A palavra de Deus é direta, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Se o chamado perde a centralidade em Deus, nasce o vazio. É por isso que tantos começam com entusiasmo, mas esfriam. O propósito vira meta pessoal, não missão espiritual. E quando isso acontece, a fé se torna frágil. Conheci um jovem com talento incrível para liderar jovens. Por um tempo brilhou, mas aos poucos trocou o foco. Começou a buscar aplauso, curtida, status. O resultado? O grupo perdeu força. O Espírito Santo não é só fonte, é direção. Quando a gente desvia, o dom perde brilho. Propósito sem presença de Deus é fogo de palha. Uma forma de manter a conexão viva é revisar o porquê. Pergunte: por que tenho esse dom? A resposta tem que apontar para Deus, para a palavra de Deus, para a fé que move o impossível. Quando tudo aponta para Ele, o Espírito Santo faz florescer até nos desertos. Se aponta para si, murcha na primeira ventania. Na prática, crie momentos semanais para realinhar o coração. Tire 1 hora para orar. Espírito Santo, me lembra do motivo. Leia textos que renovem o foco. Um bom exemplo, Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Relembre que o propósito vem de longe e o dono dele cuida dos detalhes. É saudável também ter mentores espirituais. Gente madura, que puxa a orelha se perceber que o dom está sendo usado fora do eixo. Um amigo sincero, um pastor de confiança, um grupo de discipulado. Deus abençoa relacionamentos que apontam de volta para o propósito original. Cuidado com distrações camufladas de boas oportunidades. Nem toda porta aberta vem de Deus. Teste tudo na palavra de Deus. Se algo te afasta da essência, não vale a pena. A fé é bússola, o Espírito Santo é mapa e o propósito é o destino que ele já marcou. Outra prática poderosa: testemunhe. Contar o que Deus fez reaviva o chamado. Relembra de onde saiu, para onde vai. Testemunhar é âncora para não se perder. Já experimentou gravar um vídeo contando como descobriu seu dom? Pode parecer simples, mas reacende a chama, em você e em quem assiste. No fim, desconectar do propósito é como um barco sem leme. Deriva para qualquer lado, mas quem se mantém ligado à fonte, mesmo em dias cinzas, vê milagre brotar onde parecia impossível.
E agora que tudo isso está claro, o próximo passo é aplicar esse conhecimento de forma prática, porque só saber não basta. Agora que você conhece esses 7 assassinos invisíveis, pergunte a si mesmo: qual deles tem roubado força dos seus dons espirituais? Quais brechas ainda estão abertas, minando seu chamado, seu propósito, sua fé? O Espírito Santo hoje revela para que você não apenas saiba, mas haja. Deus confiou a você talentos únicos e a palavra de Deus é clara: a quem muito é dado, muito será exigido. Lucas 12:48. Portanto, não permita que orgulho, medo, comparação ou distrações silenciem aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Destrua hoje o que rouba a sua voz, proteja o que o céu te entregou e faça florescer tudo o que Ele sonhou para a sua vida. Pare por um momento, feche os olhos se preciso, reflita. Que atitude prática você vai tomar ainda hoje para proteger seus dons espirituais? Vai orar mais? Vai pedir ajuda? Vai se afastar de quem suga sua força? Não adie. Quem adia entrega terreno para o inimigo invisível. Escolha ser fiel ao seu propósito, mesmo que custe sair da zona de conforto. Agora, irmãos, quero pedir algo muito importante. Por favor, se inscreva aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para nós e principalmente para Deus, pois quanto mais inscritos no canal, mais vidas serão alcançadas. Esse canal precisa do seu apoio. Você estará ajudando na missão de levar esperança, fé e transformação através da palavra de Deus a milhares de pessoas. Não pense que a sua inscrição é algo pequeno, sem valor. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Mas se você já for inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte dos que mantêm a lamparina acesa para outros encontrarem o caminho. Mas se ainda não é inscrito, por favor, seja instrumento de Deus agora e garanta o galardão da parte do Senhor em sua vida. Posso contar com você? Glórias a Deus! Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Um simples compartilhamento pode ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te envolva completamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com alegria pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam, em nome de Jesus.